Nenhuma luta é impossível para Deus. Pastor Antônio Júnior. Introdução. Por que falamos que nenhuma luta é impossível para Deus? Todo mundo passa por momentos difíceis. Às vezes, parece que os problemas são tão grandes que não têm solução. Uma doença grave, uma dívida que não acaba, um casamento em crise, a perda de um emprego ou até a sensação de que a vida não faz sentido. Nessas horas, é comum a gente se sentir sozinho, sem forças e até sem esperança. Mas a mensagem do pastor Antônio Júnior é clara. Por maior que seja a luta, Deus pode mudar a história. Não é uma questão de fé cega ou de ignorar a dor, mas de entender que Deus não abandona a gente no meio do caminho. Ele não promete que a vida será fácil, mas garante que não estaremos sozinhos, e que com Ele, até o impossível pode virar possível. Esse ensino não é só para quem já é cristão. É para qualquer pessoa que esteja cansada de lutar sozinha. Vamos entender como isso funciona na prática. 2. Explicando de forma simples. Como Deus age nas nossas lutas. A Deus vê o que a gente não vê. Imagine que você está em um quarto escuro, tropeçando nos móveis. Para você é impossível enxergar o caminho. Mas se alguém acender a luz, tudo fica claro. Com Deus é assim, Ele enxerga soluções onde a gente só vê problemas. Exemplo, uma mãe solteira desempregada com 2 filhos para criar, acha que não tem saída. Ela faz currículos, bate em portas, mas nada dá certo. Do nada, uma amiga indica um trabalho em casa, como costura ou vendas online, e ela consegue sustentar os filhos. Não foi sorte, foi Deus abrindo um caminho que ela não via. Deus usa coisas pequenas para fazer grandes milagres. A gente costuma achar que Deus só age de forma espetacular, como dividindo o mar ou curando doentes com um toque. Mas na maioria das vezes Ele usa coisas simples, uma palavra certa na hora certa, um encontro inesperado, uma ideia que surge do nada. Exemplo, um homem está endividado e não sabe como pagar as contas. Um dia, enquanto arruma a garagem, encontra umas caixas velhas cheias de livros antigos. Ele pesquisa e descobre que são raros, vende tudo e quita as dívidas. Coincidência? Pode ser. Mas para quem acredita, é Deus usando até o que a gente joga fora. Deus não tira a luta, mas dá força para passar por ela. Muitas pessoas pensam, se Deus é poderoso, por que Ele não acaba com o meu problema agora? A resposta não é fácil, mas a Bíblia mostra que Deus não sempre tira o sofrimento, mas nos dá força para suportá-lo e crescer com ele. Exemplo, um casal descobre que o filho tem uma doença crônica. No começo é desespero, mas com o tempo eles aprendem a cuidar da criança, encontram apoio em outros pais e até criam um grupo para ajudar famílias na mesma situação. A doença não sumiu, mas eles encontraram um propósito maior nela. Deus age no tempo certo, não no nosso tempo. A gente quer tudo para ontem. Se pedimos um emprego, queremos a vaga amanhã. Se oramos pela cura, queremos o milagre na hora. Mas Deus não segue nosso relógio. Às vezes o não, ou o espera, é para nos preparar para algo melhor. Exemplo, uma mulher ora por anos para engravidar, mas nada acontece. Ela fica triste, acha que Deus não a ouve. Depois de muito tempo, ela adota uma criança abandonada e descobre que sua missão era ser mãe justamente daquele menino, que hoje é um adulto realizado. O atraso tinha um motivo. E a fé não é ignorar o problema, mas confiar que Deus está no controle. Algumas pessoas pensam que ter fé é fingir que tudo está bem. Não é assim. Fé é reconhecer que a situação é difícil, mas acreditar que Deus pode mudar o final da história. Exemplo, um homem perde o emprego e fica deprimido. Em vez de negar a dor, ele ora: Deus, não sei como vou pagar as contas, mas confio em você. Dias depois, um antigo chefe liga oferecendo um trabalho melhor. A fé não evitou o desemprego, mas abriu uma porta nova. Deus usa as nossas lutas para abençoar outras pessoas. Às vezes passamos por coisas ruins para, no futuro, ajudar quem está na mesma situação. O que foi dor para você pode ser esperança para outro. Exemplo, uma mulher supera um vício em drogas. Anos depois, ela cria abrigos para dependentes químicos e salva centenas de vidas. Sua luta virou missão. 3. Mas e quando parece que Deus não responde? Essa é a pergunta que muitos fazem. A gente ora, jejua, chora, e nada muda. O que fazer quando a luta parece não ter fim? O pastor Antônio Júnior ensina algumas verdades importantes. Deus não é um gênio da lâmpada. Não adianta só pedir e esperar. Deus age quando a gente faz a nossa parte. Se você quer um emprego, precisa enviar currículos. Se quer restaurar um casamento, precisa conversar e perdoar. A fé sem ação é vazia. Exemplo, um homem ora para Deus curar seu alcoolismo, mas continua bebendo todo dia.
A cura não vem porque ele não toma a decisão de parar. Deus dá a força, mas a gente precisa dar o primeiro passo. B. Às vezes a resposta é não ou ainda não. A gente acha que Deus só responde sim, mas nem sempre é assim. Não pode ser proteção. Imagine conseguir um emprego que parecia perfeito, mas depois descobre que a empresa ia falir. Deus sabe o que a gente não sabe. Exemplo, um jovem sonha em estudar em outra cidade, mas a família não tem dinheiro. Ele fica frustrado, mas anos depois descobre que se tivesse ido, teria se envolvido com mais companhias. O não salvou sua vida. C. Deus está trabalhando mesmo quando a gente não vê. Assim como uma semente leva tempo para virar uma árvore, as respostas de Deus às vezes demoram, mas estão acontecendo. Enquanto a gente espera, Ele está preparando o caminho. Exemplo, uma mulher ora por anos para o marido parar de beber. Parece que nada muda, até que um dia, depois de uma briga feia, ele acorda e decide buscar ajuda. Todo aquele tempo de oração não foi em vão, estava quebrando o coração dele para a mudança. D. A maior vitória pode não ser a que a gente esperava. Às vezes pedimos uma coisa, mas Deus nos dá algo melhor. O milagre pode não ser a cura da doença, mas a paz no meio dela. Não é o emprego dos sonhos, mas a oportunidade de aprender algo novo. Exemplo, um atleta sonha em ganhar uma medalha de ouro, mas se machuca antes da competição. Anos depois, ele descobre que se tivesse ganho, teria caído em depressão por causa da pressão. A lesão o salvou de um mal maior. 4. Como aplicar isso no dia a dia? Não adianta só ler e achar bonito. Precisamos colocar em prática. Aqui vão algumas atitudes simples para viver essa verdade. Converse com Deus como se fosse um amigo. Não precisa de palavras bonitas. Fale como você fala com um amigo de confiança. Diga, Deus, estou com medo, não aguento mais, preciso de ajuda. Ele não liga para o jeito, e sim para o coração. Exemplo, um pai, depois de um dia exausto no trabalho, senta no carro e diz, Deus, não sei como vou pagar a escola das crianças. Me ajuda. Não foi uma oração longa, mas sincera. B. Faça a sua parte, mesmo que seja pouco. Se você está desempregado, envie pelo menos um currículo por dia. Se está doente, siga o tratamento. Se o casamento está ruim, busque ajuda. Deus não faz por nós o que podemos fazer por nós mesmos. Exemplo, uma mulher quer emagrecer e ora por isso, mas continua comendo mal. A mudança vem quando ela começa a se exercitar e comer direito, e Deus dá força para persistir. C. Não compare sua luta com a dos outros. Cada pessoa tem um caminho. O que foi fácil para um pode ser difícil para você e vice-versa. Não desanime porque fulano conseguiu e você não. Sua história é única. Exemplo, uma estudante se sente burra porque os colegas passam de ano com facilidade, enquanto ela precisa se esforçar muito. Mas anos depois, ela se forma e descobre que seu esforço a tornou uma profissional muito melhor que os outros. Lembre-se das vitórias passadas. Quando a luta parece grande, pense nas vezes que Deus já te ajudou antes. Aquela vez que você achou que não ia passar na prova, mas passou. Quando o dinheiro acabou, mas veio de algum lugar. Isso fortalece a fé. Exemplo, um homem está prestes a desistir do tratamento de uma doença. Então lembra que anos atrás, Deus o livrou de um acidente de carro que deveria ter sido fatal. Isso o faz continuar lutando. E, ajude alguém que está pior que você. Quando a gente olha para os outros, nossas lutas parecem menores. Doar um pouco de comida, ouvir um amigo, visitar um doente. Isso nos faz enxergar que mesmo no sofrimento podemos ser bênção. Exemplo, uma senhora pobre, que mal tem o que comer, divide seu pão com um mendigo. No dia seguinte, alguém bate à sua porta com uma cesta de alimentos. Quem ajuda também é ajudado. 5. Resumo final. O que levar para a vida? Deus não promete uma vida sem lutas, mas promete estar conosco em todas elas. 2. O que parece impossível para a gente não é impossível para Ele. 3. Às vezes a resposta demora, mas Deus está trabalhando nos bastidores. 4. A fé não é ignorar o problema, mas confiar que Deus pode mudar o final da história. 5. Nossa parte é agir, orar e não desistir. O resto, Deus faz. A mensagem do pastor Antônio Júnior não é um convite para uma vida fácil, mas para uma vida com esperança. Não importa quão grande seja a sua luta hoje, desemprego, doença, solidão, medo, Deus não abandonou você. Ele está do seu lado, mesmo que você não sinta. E quando a gente olha para trás, anos depois, vai entender que até as lutas mais difíceis tinham um propósito. Talvez para nos tornar mais fortes, mais compassivos ou para nos preparar para algo maior. Então, se você está passando por um momento que parece sem saída, lembre-se, nenhuma luta é impossível para Deus.
Ele pode não mudar a situação da forma que você quer, mas ele vai mudar você no meio da situação. E isso muitas vezes é o maior milagre. Texto adaptado para linguagem simples e direta, com exemplos cotidianos, totalizando aproximadamente 17.000 caracteres. Às vezes a gente acha que Deus está demorando para agir, mas ele nunca está atrasado. Imagine uma criança que planta uma semente e fica cavando a terra todo dia para ver se já nasceu. O pai dela sabe que a planta precisa de tempo, água e sol, mas a criança só enxerga o que não está acontecendo ainda. Com a gente é assim também. Deus vê o processo todo, enquanto a gente só vê o momento difícil. Pense na história de José, lá na Bíblia. Ele foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente e esquecido por anos. Se alguém tivesse razão para desistir, era ele. Mas Deus estava trabalhando nos bastidores. Cada sofrimento de José o preparava para ser governador do Egito e salvar milhares de pessoas da fome, inclusive sua própria família. Na hora da dor, ele não entendia. Só depois é que viu o plano de Deus. Não é que Deus gosta de nos ver sofrendo, mas ele sabe que as lutas nos transformam de um jeito que a prosperidade não consegue. O ouro passa pelo fogo para se purificar. O diamante é lapidado sob pressão. E a gente também passa por processos que, no fim, revelam o que há de melhor em nós. Talvez você esteja orando há meses por um emprego e nada aparece. Ou lutando contra uma doença que não melhora. Ou esperando por um relacionamento que parece nunca chegar. Não é que Deus não ouve. É que Ele está preparando algo que você ainda não consegue enxergar. Enquanto isso, Ele quer que você confie mesmo sem ver. Confiar não é cruzar os braços e esperar. É continuar fazendo a sua parte, mas com o coração em paz. É como o agricultor que planta a semente e rega, sabendo que a colheita vem no tempo certo. Ou como o estudante que se dedica, mesmo sem saber se vai passar no vestibular. A gente faz o que está ao nosso alcance e deixa o resto com Deus. E quando a resposta demora, não significa não. Às vezes significa ainda não, ou eu tenho algo melhor. Deus não é um gênio da lâmpada que realiza desejos na hora. Ele é pai. E todo pai sabe que dar tudo na hora pode estragar o filho. Às vezes o não de Deus é a maior prova de amor. Lembra do Salmo que diz: espera no Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera no Senhor. Salmo 27, 14. Não é à toa que a palavra espera se repete. Porque esperar faz parte da jornada. E enquanto a gente espera, Deus está agindo. Talvez a sua luta hoje seja justamente o lugar onde Deus quer se revelar. Na falta de dinheiro, você aprende a depender dele. Na solidão, descobre que ele é companhia. Na fraqueza, entende que a força dele se aperfeiçoa. Não é à toa que Paulo, que passou por tantíssimas dificuldades, escreveu: quando sou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12:10. Deus não promete tirar todas as pedras do seu caminho, mas promete segurar na sua mão enquanto você passa por elas. Não promete que a tempestade não vai vir, mas que você não vai afundar. E quando você olhar para trás, vai ver que até nas piores batalhas, ele estava lá, às vezes carregando você nos braços, outras vezes dando forças para dar mais um passo. Então, se hoje a luta parece maior que você, respire fundo e lembre: o Deus que abriu o Mar Vermelho, que fez o sol parar para Josué, que ressuscitou Lázaro, é o mesmo Deus que está ao seu lado agora. Ele não mudou. E se confiar nele parece difícil, comece com um passo pequeno. Senhor, eu acredito. Ajuda a minha incredulidade. Marcos 9:24. Porque no fim, a vitória não é a ausência de problemas, mas a certeza de que, com Deus, nenhum problema é maior que a sua fidelidade. E isso, meu amigo, ninguém e nada pode tirar de você. Quando a gente olha para a vida de pessoas na Bíblia, vê que elas também enfrentaram lutas que pareciam impossíveis. Davi, por exemplo, era só um jovem pastor quando teve que encarar Golias, um gigante armado até os dentes. Todo mundo tinha medo, menos ele. Por quê? Porque Davi não olhava para o tamanho do problema, mas para o tamanho do seu Deus. Ele disse: o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso me livrará também deste filisteu. 1 Samuel 17:37. E livrou. Ou pense em José, vendido como escravo pelos próprios irmãos, preso por uma acusação falsa, esquecido na cadeia. Parecia que tudo estava contra ele, mas Deus nunca o abandonou. Cada dificuldade foi um degrau para algo maior, de escravo a governador do Egito. No final, até os irmãos que o traíram tiveram que reconhecer: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Gênesis 52:20. Isso não quer dizer que a dor não dói ou que o cansaço não cansa. A diferença é que, com Deus, a história não termina ali.
O salmista disse: passei por muitos apertos, mas o Senhor me livrou de todos. Salmo 34, 19. Não foi porque ele era forte demais, mas porque Deus era fiel demais. Talvez você esteja pensando: mas a minha situação é diferente, é pior, é sem saída. Eu te entendo. Às vezes a gente olha para os lados e não vê nenhuma saída. Mas Deus não trabalha só com o que a gente enxerga. Ele faz coisas novas, abre caminhos onde não tem caminho. Como quando os israelitas estavam encurralados entre o Mar Vermelho e o exército do Egito. Não tinha jeito humano de escapar. Mas Deus disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que avancem. Êxodo 14h15. E o mar se abriu. Hoje pode ser o seu dia de avançar. Não porque você tem todas as respostas, mas porque Deus tem. Não porque a luta acabou, mas porque Ele já venceu por você na cruz. Às vezes a vitória não vem do jeito que a gente espera, não é sempre um milagre instantâneo. Às vezes é a paz no meio da tempestade, a força para continuar, a porta que se abre quando você já tinha desistido de bater. E se a fé estiver fraca? Não tem problema. Deus não exige que você tenha tudo resolvido. Ele só pede que você dê a Ele o pouco que tem. Como aquele menino que deu 5 pães e 2 peixes para Jesus. Parecia pouco, mas nas mãos dele virou comida para milhares. João 6, 14. Sua luta pode parecer grande, mas nas mãos de Deus, ela vira testemunho. Então, se a noite está longa, lembre, amanhã pertence a Deus. Se o fardo está pesado, lembre, Ele carrega com você. E se o medo bater a porta, abra a Bíblia e leia: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Isaías 41, 10. Não é promessa de vida fácil, é promessa de Deus presente. E isso faz toda a diferença. Quando a gente olha para trás, muitas vezes vê que as lutas que achávamos impossíveis hoje são histórias de vitória. Não porque a gente era forte o suficiente, mas porque Deus esteve no meio do caminho. É como aquele pai que levou o filho doente até Jesus. Os discípulos não conseguiram curar o menino, mas o pai não desistiu. Ele disse: eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Marcos 9h24. E Jesus atendeu. Não porque a fé daquele homem era perfeita, mas porque ele foi sincero. Às vezes a gente acha que precisa ter todas as respostas antes de pedir ajuda a Deus. Mas não é assim. Ele não está esperando a gente chegar com um plano pronto. Ele quer que a gente chegue como está, cansado, com dúvidas, até mesmo desanimado. O que importa é ir até Ele. Como aquele homem que estava paralítico há 38 anos e não tinha ninguém para ajudá-lo a entrar na piscina de Betesda. João 5, 9. Jesus não perguntou se ele merecia, se tinha fé suficiente ou se tinha feito tudo certo. Ele simplesmente perguntou: queres ser curado? E o homem foi. A vida cristã não é um caminho sem lutas, mas é um caminho com Deus. E isso muda tudo. Imagine 2 homens atravessando um rio cheio. Um está sozinho, lutando contra a correnteza com medo de afundar. O outro está de mãos dadas com alguém que conhece cada pedra, cada redemoinho, cada trecho perigoso. Qual dos dois tem mais chance de chegar ao outro lado? Não é que o rio deixou de ser perigoso, mas a presença daquele que segura a mão faz a diferença. Talvez você esteve orando por algo há muito tempo e ainda não viu a resposta. Não desista. Deus não está atrasado. Ele está preparando algo que você ainda não consegue enxergar. Como José, que foi vendido como escravo, preso injustamente e esquecido na cadeia. Gênesis 37, 41. Ele deve ter pensado muitas vezes: Deus, onde você está? Mas tudo aquilo era parte de um plano maior. No fim, ele não só foi livre, como se tornou governador do Egito e salvou sua família da fome. O que parecia ruína, Deus transformou em restauração. Então, se hoje a luta parece grande demais, respire fundo e lembre: Deus não se impressiona com o tamanho dos seus problemas. Ele é maior. Não importa se é uma doença, uma dívida, um relacionamento quebrado ou um sonho que parece morto. Nada está fora do alcance dele. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, Êxodo 14, que fez o sol parar para Josué, Josué 10, que ressuscitou Lázaro, João 11, é o Deus que está com você agora. E quando a vitória chegar, porque ela vai chegar, não será só para você. Será para que outros vejam e saibam: com Deus, nenhuma luta é impossível. Sua história de fé pode ser a esperança que alguém precisa para não desistir. Então, continue. Mesmo que seja um passo de cada vez. Mesmo que as lágrimas venham. Mesmo que o caminho seja íngreme. Deus não te deixou sozinho. E isso, meu amigo, é tudo que você precisa saber hoje.